Evangelho, como disse o Hélio, segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, é continuação dos nossos estudos. E o item 27 é uma pergunta. Dever-se-á por termo as provas do próximo? Deve alguém pôr termo às provas do seu próximo quando possa? Ou deve, para respeitar os desígnios de Deus, deixar que sigam seu curso? Já vos temos dito e repetido muitíssimas vezes que estás nessa terra de expiação para concluirdes as vossas provas e que tudo o que vos sucede é consequência das vossas existências anteriores. São juros da dívida que tendes de pagar. Esse pensamento, porém, provoca em certas pessoas reflexões que devem ser combatidas devido aos funestos efeitos que poderiam determinar. Pensam alguns que, estando-se na terra para expiar, cumpre que as provas sigam seu curso. Outros há mesmo que vão até ao ponto de julgar que não só nada devem fazer para atenuar, mas que, ao contrário, devem contribuir para que elas sejam mais proveitosas, tornando-as mais vivas. Grande erro. É certo que as vossas provas têm de seguir o curso que lhes traçou Deus. Dar-se-á, porém, conheçais esse curso? Sabeis até onde têm elas de ir? E se o vosso Pai misericordioso não terá dito não, desculpem, não terá dito ao sofrimento de tal ou tal dos vossos irmãos, não irás mais longe. Sabeis se a providência não vos escolheu como instrumento de suplício para agravar os vossos... Desculpem, é que hoje eu estou com óculos saindo do foco toda hora. Agravar os sofrimentos do culpado, mas como o bálsamo da consolação, para fazer cicatrizar as chagas que a sua justiça abrira? Não. Não digais, pois, quando vides atingido um dos vossos irmãos, é a justiça de Deus, importa que siga o seu curso. Dizei antes, vejamos que meios o Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão. Vejamos se as minhas consolações morais, o meu amparo material ou meus conselhos poderão ajudá-lo a vencer essa prova com mais energia, paciência e resignação. Vejamos mesmo se Deus não me pôs nas mãos os meios de fazer que cesse esse sofrimento. Se não me deu a mim também como prova, como expiação, talvez, deter o mal e substituí-lo pela paz. Ajudai-vos, pois, sempre, mutuamente, nas vossas respectivas provações e nunca vos considereis instrumento de tortura. Contra essa ideia deve revoltar-se todo homem de coração, principalmente todo espírita, porquanto este, melhor do que qualquer outro, deve compreender a extensão infinita da bondade de Deus. Deve o espírita estar compenetrado de que sua vida toda tem de ser um ato de amor e de devotamento, que faça ele o que fizer para se opor às decisões do Senhor, estas se cumprirão. Pois, portanto, sem receio, empregar todos os esforços por atenuar o amargor da expiação, certo, porém, de que só a Deus cabe detê-la ou prolongá-la, conforme julgar conveniente. Não haveria imenso orgulho da parte do homem em se considerar no direito de, por assim dizer, revirar a arma dentro da ferida,
de aumentar a dose do veneno nas vísceras daquele que está sofrendo, sob o pretexto de que tal é a sua expiação? Ó, considerai-vos sempre como instrumento para fazê-la cessar. Resumindo, todos estáis na terra para expiar, mas todos, sem exceção, deveis esforçar-vos por abrandar a expiação dos vossos semelhantes, de acordo com a lei de amor e caridade. Bernardino, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Obrigada, Bernardino, por essa orientação. Obrigada, Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, família Casa de Batuíra, aqui estamos para buscar entender um pouquinho dessa passagem do Evangelho, né? Que direito temos nós de pensar em diminuir o sofrimento de alguém, simplificando, encurtando a sua trajetória, fazendo com que a sua dor seja cessada pela nossa iniciativa, né, de estarmos ali deixando que o nosso irmão, o nosso companheiro, ou mesmo o estranho, sofra, porque assim Deus quer, ou que nós abrandemos por piedade. Que direito temos? Devemos pensar sempre que Deus estabelece a nossa vinda e Ele estabelece a nossa volta ao mundo espiritual, aquele de onde nós originamos para essa encarnação. Que não podemos pensar noutra coisa diante dos que estão sofrendo, senão em atenuar o sofrimento desses irmãos, em alegrar os últimos momentos, ou não, porque há muitos casos de criaturas que vivem numa situação de coma durante anos, e após aquele período retornam, curam-se, vivem anos depois daquela situação. Se nós fizermos qualquer coisa para ainda aumentar o sofrimento daquele irmão, estaremos incorrendo numa culpa muito forte, muito significativa, que marcará o nosso perispírito, e ao voltarmos ao plano espiritual, teremos que prestar conta dessa nossa ação. Nós não temos o direito de agirmos como se fôssemos Deus, ou diminuindo ou abandonando a sua própria dor, a sua própria sorte, aquele irmão que está em sofrimento. Procuremos sempre pensar que, por menor que seja a nossa doação de amor, ela será benéfica àquele irmão. Que nós sintamos a dor do outro, do nosso familiar, mas que essa dor em nós seja instrumento nosso de pedir misericórdia pelo irmão, de pedir misericórdia, força para que aquela criatura vivencie sua prova, seus últimos momentos ou não, com fé, com esperança de que Deus é generoso, de que aquele mal estará nos simplificando a trajetória de outras dores que nós precisamos cumprir aqui enquanto encarnados, que não devemos levar de volta ao plano espiritual débitos que trouxemos. Precisamos nos esforçar para contribuir com essa melhoria espiritual, moral do nosso irmão, que ele aproveite bem os momentos de dor para se arrepender, para se beneficiar de rogativas diante do Pai. Então, vamos nós também rogar pelos nossos irmãos em sofrimento, agradecendo a Deus por essa oportunidade de termos esse momento de oração a cada domingo. Senhor Jesus, nosso Mestre maior, agradecemos, Senhor, de seres vós, nosso intercessor diante do Pai, rogando por nós, diante dos nossos sofrimentos, diante das nossas dores. Que os irmãos que se encontram em tratamento espiritual na Casa de Batuíra entendam que não estão abandonados, que têm ao seu lado
um amigo bondoso que Jesus enviou para o consolo dos irmãos, consolação, fortalecimento, renovação da fé e da esperança. Que a nossa fé em Deus, em Jesus, seja forte cada dia mais. Em cada oportunidade de dor, peçamos a Deus misericórdia por nós e pelo nosso irmão. Oremos sempre, meus irmãos, que Jesus nos dê força sempre para orar, para pedir perdão por nós e pelo próximo. Jesus, ouve a nossa prece, ouve a nossa rogativa e acolhe, Senhor, aos nossos irmãos que choram e imploram o teu perdão, o perdão do Pai. Fica conosco, Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Boa tarde a todos, bom domingo e obrigada